Hã? 1189. Algumas versões tem 1188. Nós vamos chegar lá. Mas realmente, a maioria das versões tem realmente 1189 capítulos. Algumas versões têm 1188. O centro da Bíblia está onde? Está no Salmo. Está no Salmo, capítulo 118, verso 8. Olha que coisa incrível. Algumas versões têm 1188 capítulos. Se você pegar o centro da Bíblia, é o Salmo 118. Olha, a mesma numeração, 118, verso 8. O que está escrito lá no Salmo 118, verso 8? Em suma, lá está escrito que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Amém? Não é à toa que isso está aí, não. Isso não é coincidência. Não existe coincidência na Bíblia. Na Bíblia só existe cristocidência. Não existe coincidência. Certo? O servo de Deus não acredita em sorte. Certo? Às vezes até a gente fala, escapole. Poxa, eu tive sorte ontem, na hora que eu estava chegando lá, e aconteceu tal coisa favorável. Mas a gente sabe que na realidade é Deus quem está no controle de todas as coisas, né? Mas desses 1188, 1189 capítulos, aprove a Deus separar o capítulo 18 do livro de Jeremias nessa manhã, para que nós pudéssemos meditar num texto aqui nessa manhã. A Bíblia realmente contém quantos versículos mesmo? A Bíblia tem versículos para não acabar mais. E olha que João escreveu lá no finalzinho do livro dele que não está tudo escrito, que se fosse registrar tudo, os livros do mundo não poderiam conter. Isso só o testemunho que está relacionado a Jesus. É uma hipérbole que João usou ali, uma espécie de, a teologia chama de hipérbole aquilo que é uma linguagem exagerada para alguma coisa. É claro que poderia conter. João estava querendo expressar a alegria de falar realmente das coisas divinas. Mas desse monte de versículo que Deus separou nessa manhã, aí então, livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1, para que nós pudéssemos meditar nessa manhã, dos versos 1 ao final do verso 5. Para ser mais exato, o verso 6. Bíblia aberta, olho fechado. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã, na manhã desse dia, porque nos encontramos mais uma vez em tão boas circunstâncias na tua casa. É certo, talvez, que algum de seus filhos passaram por algumas tribulações essa semana, mas também é certo, como o Senhor vive e reina, que nós estamos aqui, e se estamos aqui, temos todos os motivos do mundo para glorificar o teu nome, para exaltar o Senhor, porque por certo o Senhor nos guardou e permitiu que estivéssemos aqui nessa manhã. Pedimos ao Senhor humildemente, ó Pai, que o Senhor possa neste momento, diante da leitura da tua palavra, falar conosco. Seus filhos precisam ouvir uma palavra nessa manhã, todos nós precisamos sair daqui melhores do que no momento em que nós entramos. E isso só vai acontecer se o mesmo Espírito que um dia inspirou vier nessa manhã e trazer iluminação, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Aquilo que é vontade humana agora cai por terra. É só o Senhor a partir desse momento. Por isso, humildemente nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos o hino inicial, foi Nas Mãos do Oleiro. Eu amo esse hino. Assim como no nosso cenário também tem Vaso Novo, que é um hino maravilhoso. E fiz isso de uma maneira proposital, porque queria separar exatamente esse texto, que é uma visão gloriosa de Jeremias, que o Senhor o deu, mostrando a fragilidade da nação de Israel e a superioridade de Deus. E a grande lição é mostrar também a nossa inferioridade, a nossa pequenez, diante de um Deus tão grande, tão santo, mas que nessa manhã aprove, estender os seus ouvidos e ouvir o nosso clamor. Olha o que é Deus, olha o que é Deus. Antes de eu ler o texto, olha, como que nós vamos entender a grandiosidade de Deus? Isaías 45:15 fala que Deus considera nações como gotas d'água no fundo do balde. Se Ele considera nações, como que Ele vai me considerar?
O que eu sou? Se nações inteiras são como gotas no fundo de um balde, se você pegar um balde literalmente e olhar, tem umas gotas, você vai falar literalmente, não tem água no balde. Não tem água. Se tiver algumas gotas, você fala, o balde está vazio. É assim que Deus nos considera. Ele olha, mas atenta para a oração daquele que se coloca diante da sua presença. É por isso que o mesmo Isaías, lá no capítulo 59, no verso 1, ele fala o seguinte, que a mão do Senhor não está encolhida. Olha que coisa linda. Não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão cerrados ou fechados, como melhor dizem algumas versões, para que não possa ouvir. Ele nos ouve nessa manhã. Ele nos ouve. E isso faz de Deus um ser majestoso como Ele é. E mesmo tendo tanto poder, Ele atenta para aqueles que se colocam diante da sua presença. E nessa manhã nós estamos na presença de Deus. Amém? Jeremias capítulo 18 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto é incrível. Eu só queria pegar 2 princípios do texto, porque eu gostaria de partilhar com vocês uma história nessa manhã. O texto tem coisas incríveis, mas o verso 2, ele tem 2 palavras que eu gostaria de destacar, para eu falar um pouquinho da minha vida. A primeira palavra do verso 2 é dispõe-te. Dispõe-te. A palavra dispõe-te, ela me faz lembrar o seguinte: você precisa querer, você precisa estar pronto. Não é para ir para a casa do oleiro se você não quiser ir. Se prepare para isso. Mas a segunda palavra eu ainda acho mais interessante, que depois de Deus dizer a Jeremias, dispõe-te, ele disse, desce, desce. Nós seres humanos gostamos de subir. O status é muito bom quando nós estamos lá em cima. O ser humano natural, ele gosta da glória girando em torno dele. O ser humano natural, ele não tem disposição para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Nós somos naturalmente maus, nós nascemos assim. E a menos que haja uma conversão, nós não queremos descer. Agora, para entender a vontade de Deus, o plano de Deus, e para realmente nós nos colocarmos como barro nas mãos do oleiro, a palavra principal é desce. Desce. E descer não é fácil. Descer não é fácil. Eu venho de uma família muito simples, lá do norte do Espírito Santo. Uma família muito simples. Eu sou capixaba, lá da cidade de Colatina. Mas eu cresci no interior, cresci na roça, cresci no meio do mato. E a vida não foi fácil. A vida não era fácil lá. Mas eu venho de uma família de músico. Meu pai é músico, minha mãe é musicista. Eu cresci, sabe, no colo da minha mãe, vendo a minha mãe com um violão tocar algumas canções pra gente. O meu pai sempre tocou. Meu pai tinha bandas de baile, porque, é claro, eu sou o único adventista na minha casa, então eu venho de uma formação não adventista. E olha, a vida não foi fácil, então, até os 13, 14 anos, mas até os 14 anos eu cresci ali na barra da calça do pai e da mãe. Eu simplesmente segui os ditames deles. Eu aprendi a tocar violão vendo meu pai tocar na igreja. Meu pai era líder da igreja católica. E eles iam, então ele tocava na igreja. Eu sentava pertinho dele, assim. E ele regia o coral, tinha lá um monte de coisa. Mas então eu ficava vendo ele tocar. Eu ficava vendo ele tocar. E o meu pai nunca me ensinou a fazer um acorde. Um dia eu fui pedir ao meu pai, pai, como é que vai? Não. Se você quiser aprender, óleo. Muito diferente, né?
Hoje em dia são professores, tudo é jeito. O professor, o aluno nem precisa ir na casa dele, o professor vai na casa do aluno para poder dar aula para ele. O negócio não era fácil lá não. Eu fui pedir o professor para me ensinar, ele falou, não, se você quiser aprender, você olha. Tirada daquela, sabe? Foi fácil não. E eu ficava vendo meu pai tocar. E eu aprendi a tocar muito rápido violão. Eu tinha jeito para tocar. E eu acabei aprendendo rapidamente a tocar. E quando eu completei, antes de eu completar 15 anos, o meu pai ele formou uma banda de forró. Você já imaginou o que é isso? Meu pai montou uma banda de forró. E ele falou o seguinte, você vai ser o cantor da banda. Eu falei, Jesus, é complicado, mas tudo bem. Aí eu pensei, tá bom, eu vou tocar, eu vou cantar e vou tocar o meu violão, porque é o instrumento que eu toco. Ele falou, não, você não vai tocar violão, você vai ter que tocar outro instrumento. E aí então ele foi para uma cidade próxima para poder então saber como funcionava essa questão do instrumental, dessas bandas. E ele chegou em casa com um instrumento chamado contrabaixo. Como já ouviu falar no contrabaixo? Contrabaixo. Ele falou, é esse instrumento que você vai tocar, um instrumento de 4 cordas. Eu falei, bom, pelo menos ele tem menos corda, eu estava tocando um violão, tinha 6. Eu falei, tem menos, deve ser mais fácil. E eu comecei a tocar então o contrabaixo. E o meu pai me colocou numa banda de forró. E eu comecei então a tocar forró, tocava na noite. Então nós trabalhávamos na roça, trabalhava muito, irmão Devai. Tinha que trabalhar muito. A gente tinha que levantar às 4h30 da manhã para poder trabalhar. Quando o dia amanhecia, a gente já estava na roça trabalhando. Não era fácil. Exatamente. Aí nós tínhamos que trabalhar na segunda, trabalhar na terça, trabalhar na quarta, trabalhar na quinta, trabalhava na sexta até na hora do almoço e já tinha show à noite. Tinha que fazer um show na sexta-feira à noite, tinha que fazer um show no sábado à noite e às vezes tinha que fazer um show no domingo à noite. O show do domingo à noite ele terminava por volta de 1h da manhã. A gente chegava em casa às 3h30, 4h da manhã. Mas quando dava 6 horas tinha que estar lá no meio do mato de novo. Então a vida não era fácil. Mas eu comecei a fazer progresso muito cedo. E eu comecei a tocar então junto com pessoas que tocavam muito. E eu comecei a aprender a tocar. E aí o meu pai já não conseguiu segurar a gente mais. Tinha eu e tinha um outro irmão meu que infelizmente está lá até hoje. E eu então, a gente começou a tocar e conhecendo outros músicos, outras bandas, o meu pai não conseguiu segurar a gente mais naquela banda de forró. E a gente foi tocar numa outra...